Fala, meu povo, tudo bem? Meu nome é Matheus, para você que não me conhece. Eu vou estar aqui nesse Reels falando um pouco sobre o que é a Bolsa de Valores e principalmente o que são ações e por que você deve investir em ações e por que isso pode mudar a sua vida, o porquê que tanta pouca gente investe, se é tão bom e por aí vai, cara. Esse é um tema que me interessa bastante, muita gente tem me pedido para falar sobre. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Até demorei um pouco para dispor de tempo para gravar isso aqui, mas agora finalmente vai. Então vamos lá, vamos para o primeiro tópico. O que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores ela é um mercado. Ela é um mercado organizado pela B3 hoje, que é a Brasil Bolsa Balcão, que é a empresa que gerencia o mercado brasileiro. É a união da Bovespa, que era a Bolsa antiga, e a BMF. Enfim, eram duas bolsas que trabalhavam de forma separadas, elas se juntaram e hoje elas são uma só. E elas juntas formam a B3, que organiza a Bolsa do Brasil. Na Bolsa de Valores, o que a gente pode achar? A gente tem ações, a gente tem derivativos, a gente negocia preço de ouro, de boi, de gado, por aí vai. A gente tem diversas opções, mas o foco desse vídeo aqui realmente é nas ações. E eu só tô dando uma introdução para não ficar muito superficial a parada. Então vamos lá. Cara, muita gente me pergunta sobre ações, porque vira e mexe eu posto alguma coisa sobre. E, cara, as ações, elas são pedaços de empresas. Como assim pedaços de empresas? Quando você compra uma ação, vamos dar um exemplo aí de uma ação famosa. Por exemplo, a Apple hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Acho que está avaliada em $1 trilhão, atingiu a marca recentemente. O que acontece? Quando você compra uma ação da Apple, o que você está fazendo? Você está dando parte do seu dinheiro para a Apple, para ela utilizar a sua grana para gerir o negócio dela, para colocar o negócio dela para frente, para ela continuar se expandindo, para ela fazer novos investimentos. E em troca disso, você ganha, se os negócios derem certo, se os negócios derem lucro, etc., você ganha com isso, porque você está financiando a atividade da empresa. Então, a Bolsa de Valores ela é uma ferramenta, um mercado que viabiliza esse negócio. As empresas abrem capital, né? Quando a gente fala abre capital, quando elas realizam o IPO, que é a oferta pública de ações inicial, eles abrem o capital da Bolsa para que todo mundo possa investir e colocar dinheiro dentro da empresa. Mas assim, você sempre ganha com ações? Não. Você pode perder? Sim, você pode perder em ações. Inclusive, as ações, elas são um investimento de renda variável. Muita gente hoje, com certeza, já deve ter ouvido falar de alguns investimentos em renda fixa, porque normalmente são o que os bancos oferecem, que são normalmente os CDBs, você pode ter ouvido falar do Tesouro Selic. A poupança hoje é o pior investimento do Brasil, basicamente, mas muita gente investe, quase todo brasileiro. Investimento tradicional do Brasil, e infelizmente ele é um lixo e pouca gente sabe disso. Isso está mudando. Aos poucos isso está mudando. Recentemente a gente está tendo uma migração muito grande de investidor para a Bolsa, muito CPF entrando, né? Muita gente nova. E junto disso está vindo muita desinformação, cara, porque parte desse movimento está vindo por conta de promessa de dinheiro rápido, que existe em tudo quanto é canto, mas não é assim que a Bolsa de Valores funciona. As ações, os investidores mais bem-sucedidos ao longo do tempo são investidores de longo prazo. O que é o longo prazo? Cerca de 10 a 15 anos, daí para frente. 10, 15 anos é o que eu diria assim, um bom longo prazo. Quando você compra uma ação porque você acredita naquela empresa, porque você analisou os números da empresa e você viu que ela é uma empresa que tem um lucro bom, ela é uma empresa que não é muito endividada, que tem uma gerência boa, que tem ótimos cabeças, né, o CEO, o CFO e por aí vai, a gestão corporativa que a gente chama. A gente aqui no Brasil, a gente tem tipos de ações. A gente tem a ação ON, que é a ação ordinária, e a ação PN, que é a ação preferencial. Esses termos, apesar de serem um pouco assustadores de começo, são termos bem simples, eu vou explicar a diferença para vocês. A ON, que é a ação ordinária, ela te dá direito a voto. O que é isso? Quando você compra ações de uma empresa, parte do poder de decisão da empresa, por exemplo, tem uma assembleia. A empresa quer fazer um novo investimento, e ela vai perguntar para os investidores, olha, o que vocês acham disso?
Com a ação ON, você passa a ter direito de opinar e influenciar diretamente na tomada de decisão da empresa. Um ponto importante para salientar é que sempre que você estiver comprando uma ação na Bolsa Brasileira, ela vai ser negociada por 4 letras e um número, sendo que essas 4 letras vão definir qual que é o ativo que você está comprando, ou seja, qual é a ação, e o número que vem ao final dessas 4 letras define o tipo da ação. As ações ordinárias, que são as ONs, que te dão direito a voto em assembleia e etc., te dão os direitos de sócio, né, que a gente costuma falar, elas são terminadas em 3. Então, quando você for comprar uma ação ordinária, você está comprando, no exemplo da Magazine Luiza, seria Magalu 3, MGLU 3, você está comprando uma ação ordinária. Uma ação preferencial ela é terminada em 4. O que o preferencial difere para a ordinária? A ação preferencial, ela te dá preferência ao recebimento de dividendos. O que é isso? O dividendo, ele é uma parte do lucro que a empresa distribui. O que acontece? Muitas empresas, quando elas atingem um certo grau de maturidade, que elas já se desenvolveram, como por exemplo aqui no Brasil é o caso da Ambev, que é uma empresa muito grande, inclusive como investidor de Ambev estou usando minha blusa da Budweiser aqui, elas já não têm muito mais para onde ir. Empresas grandes como, por exemplo, a Petrobras, a Vale, o Itaú, eles já não têm muito mais o que expandir, fazer muito investimento, abrir um monte de unidade, porque eles já atingiram um grau de maturidade, de maturação muito grande. Então, aí, em forma de remunerar os acionistas, o que eles fazem? Eles distribuem dividendos, que são parte dos lucros da empresa. Todo mês, empresas maduras, por exemplo, o Itaú e a Ambev, elas distribuem esses dividendos. Então, por exemplo, hoje uma ação da Ambev, ela custa cerca de R$12. E quando ela distribui dividendo, ela anuncia isso para o mercado, ela anuncia a data, ela anuncia o valor. Então, para cada ação, por exemplo, que você tiver de Ambev, você vai ganhar 10 centavos, para ficar mais fácil de dar conta. Então, se você tiver 10 ações de Ambev e a Ambev anunciou que ela vai distribuir dividendos no valor de 10 centavos por ação, se você tiver 10 centavos, se você tiver 10 ações, você vai ganhar R$1. E isso cai diretamente na sua conta. Esse é um dinheirinho que pinga, o dividendo. E aí que está a mágica do investimento de longo prazo. Os dividendos eles são muito importantes para você construir o teu patrimônio. O que acontece? Quando você tem esse recebimento de dividendos, quando você vai comprando cotas e cotas e cotas, que são as ações, quando você vai comprando bastante cotas de ações, de diferentes ações, todo trimestre, de período em período, vai entrando e vai pingando esses centavos na sua conta. E com esse dinheiro, você faz o que você quiser. Se você pegar e você quiser viajar, se você quiser comer, se você quiser fazer qualquer coisa, você faz. Mas, o que os investidores disciplinados normalmente fazem? Eles pegam esse lucro que a empresa deu para eles e eles reinvestem nessa empresa. Eles compram uma cota nova. Porque aí o que acontece? Você vai potencializando os seus ganhos. Conforme você ganha o dinheiro, você vai colocando na empresa novamente e isso vai virando um ciclo vicioso. Vai virando uma bola de neve que vai te dando cada vez mais dinheiro. E no longo prazo, você repetindo esse processo, investindo um pouco de você e o que você recebe das empresas, você vai aumentando a sua quantidade de ações e você vai ganhando mais e aumentando sua participação na empresa e etc. Mais cedo eu tinha dito que as ações ON, que são as terminadas em 3, elas te dão direito a voto em assembleia. Sim. Mas assim, um fato importante a salientar é que para você ter uma participação ativa, por exemplo, no Banco Itaú, você provavelmente vai precisar de bastante dinheiro, porque o Itaú ele hoje é muito grande. Então, assim, óbvio que você não compra uma ação e você tá gerindo o Itaú, tá ligado? Você compra uma ação, você é um nada, mas se você tiver ali, sei lá, 10 milhões de ações do Itaú, você tem uma participação considerável ali, entendeu? E aí você começa a fazer alguma coisa, você começa a se importar com esse seu direito de voto. Mas para nós, investidores sardinhas, né, que são investidores pequenos, que não tem muita grana, a gente nem exerce esse direito a voto na maioria das vezes. Então, por que escolher as ordinárias e não as preferenciais, que vão me dar mais lucro? Normalmente, as ações ordinárias, elas estão atreladas a menos risco, porque elas são mais seguras, geralmente. Existem outros termos que eu não vou me aprofundar aqui para falar sobre, para não deixar o vídeo mais confuso, mas normalmente elas são a minha escolha favorita, porque elas são um investimento mais seguro. As ações elas têm diferentes graus de risco. A gente tem ações small cap, que são que a gente diz que são empresas pequenas. Small cap são empresas pequenas de crescimento acelerado, normalmente. A gente tem as blue chips, que são as enormes, que são, por exemplo, a Petrobras, como é, por exemplo, a Ambev, que são ações que provavelmente já não vão crescer muito, mas que elas vão
ter uma recorrência de pagamentos maiores. E, cara, é mágico. Investir na bolsa é muito da hora. Você precisa de muito dinheiro, Matheus? Você precisa saber muito? É difícil de investir na bolsa? Não. Você não precisa ter muito dinheiro, cara. Se você. Quer dizer, você precisa ter dinheiro, mas você não precisa ter muito dinheiro. Você consegue comprar uma ação da Ambev, que é uma das maiores empresas do Brasil, por R$ 12. Uma ação é a parcela mínima de uma empresa. Então, você ganha na mesma proporção que você detém participação daquela empresa. Tudo isso, inclusive, elas são obrigadas. As empresas que têm o capital aberto na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a divulgar essas coisas, os dados dela, o quanto do resultado, do lucro dela teve naquele trimestre, as despesas, o porquê que aconteceram as coisas. Isso a gente vê no resultado trimestral. Toda empresa que tem o capital aberto, ela tem um site de RI, que é o site de relações com investidores. E você consegue todas essas informações lá. É um pouco difícil de ler no começo, eu vou confessar para vocês, mas hoje tem conteúdo em abundância, inclusive eu vou deixar aqui na descrição, na legenda, né, como acontece no Insta, uns canais muito bons que normalmente fazem análises, que normalmente comentam um pouco sobre isso. Então, se você quiser estar de mão dada ali com alguém que saiba o que realmente está fazendo mais a fundo, que entende sobre os termos, o EBITDA, sobre a depreciação e amortização, que são a forma onde aparece, como aparece o resultado da empresa, você consegue. Então, você fica um pouco mais tranquilo, eles deixam isso de uma forma mais transparente para vocês. E outro tópico muito importante é por que ações? As ações, elas estão atreladas à coisa mais rentável do mundo, que são os negócios. Quando você investe numa ação, você está investindo diretamente numa empresa. Você está fazendo parte de uma empresa. Você passa a se tornar sócio, você passa a receber ativamente os lucros daquela empresa. Então, assim, cara, se uma empresa se multiplicar o tamanho dela, por exemplo, em 500 vezes, cara, você vai ganhar o que você investiu vezes 500, entendeu? As ações, elas têm prazo de validade? É muita coisa, tá, velho? É muita coisa para falar. Eu provavelmente vou estar gravando outros vídeos. Eu vou deixar aqui aberto nos comentários para vocês tirarem dúvidas, se vocês quiserem. Eu vou gravar, eu vou separar e responder bonitinho e tal. Mas as ações não têm prazo de validade, como eu disse. Eu sou adepto do buy and hold, que é a estratégia de longo prazo, que inclusive é utilizada pelo Warren Buffett, que é o maior investidor hoje do mundo, uma pessoa física, é um ícone dos investimentos, que faz parte do prefácio desse livro que eu recomendo muito, que é o Investidor Inteligente, escrito por Benjamin Graham, que é o tutor dele, que é bem maciço, tem muita coisa, e não um livro de fácil entendimento, mas é um livro muito importante. A galera do mercado, o mercado somos nós, tá? Todos os investidores. A galera do mercado chama esse livro de A Bíblia dos Investimentos, porque ele demonstra muito fundamento, ele ensina a estratégia deles de investir, né, as estratégias mais bem-sucedidas ao longo do tempo, dos maiores investidores, pessoa física que já existiram nesse planeta. O Warren Buffett, a gente tem o privilégio de viver na mesma geração que ele. Ele tá hoje com 93 anos, eu acho. Mas enfim, tô falando muita balela já. Cara, eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, provavelmente sim. A Bolsa de Valor, todo dia a gente aprende alguma coisa nova, mas eu acho que eu consegui falar por cima, basicamente, o que são ações, o que é a Bolsa de Valores, os tipos de ações, o porquê você deve investir em ações. E lembrei de um tópico importante que eu não coloquei aqui, as corretoras. Eu falei que eu ia falar sobre. O que são as corretoras? As corretoras, elas são um intermédio entre você e as empresas. Matheus, mas a Bolsa de Valores não faz isso? Sim. Então, no caso, ela é o intermediador entre você e a Bolsa. O que acontece? Muitos bancos, por exemplo, o Itaú, o Banco Inter, eles têm serviço de corretagem, eles têm serviço de corretora. O que acontece? Quando você quer comprar uma ação, para você fazer isso, hoje é mais fácil do que era muitos anos atrás, porque tecnologia e afins, né? Mas hoje, por exemplo, eu utilizava o Banco Inter até então, eu tô pensando em mudar por outros negócios aí, mas o Banco Inter é muito bom, não é nenhum problema com o Banco Inter, tá? O que acontece? As corretoras, elas têm um lugar que é chamado de home broker, que é onde você faz as operações de compra e venda. Você insere lá o ticket da ação, por qual preço você quer comprar, o tanto de unidade que você quer comprar e compra. E, cara, invistam. Sério, invistam.
É muito bom, cara, é muito da hora, é um negócio muito viciante, é um negócio muito interessante, é uma coisa que te rende lucros muito maiores do que se você ficasse esperando por uma previdência, se você ficar dependendo de um investimento de banco. Inclusive, essa é uma coisa muito importante, né? A poupança. Eu tinha falado no começo que ela é um investimento horrível, e ela é. O que acontece? A poupança, ela é um investimento muito seguro e ela tem uma rentabilidade muito baixa. Mas, por exemplo, hoje a gente tem o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil. Ele é atrelado também ao governo, a títulos públicos, e ele rende mais do que a poupança e tem o mesmo seguro. Matheus, mas por que todo mundo investe na poupança, então? Porque as pessoas não têm conhecimento sobre educação financeira aqui no Brasil, porque não é do interesse do governo, porque não é do interesse do banco. Vou trazer um dado interessante aqui, olha só. O Itaú hoje ele tem capital aberto na Bolsa de Valores. Ele historicamente ele tem o capital aberto desde 1900 e não sei quantos bolinha. Ele normalmente entrega cerca de 10%, 12% de rentabilidade anual para os seus investidores. E, cara, olha só, se você investir num CDB, que é uma carta de depósito. Esqueci, eu não lembro qual é o CDB, enfim. Se você investir num CDB de algum banco, você está ganhando hoje, com zero risco, cerca de uns 2%, por aí. Mas se você investir no banco, você vai estar lucrando muito mais do que isso. Porque quando você está investindo no CDB do banco, o que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para esse banco e ele, com esse dinheiro, empresta seu dinheiro para outras pessoas a uma taxa de juros maior. Então, se você empresta dinheiro para ele e ele fala que em um ano ele vai te pagar 2%, ele está emprestando para outra pessoa que vai pagar para ele 6%. Então ele fica com essa diferença de 4%. Isso é o lucro que entra para o banco. É assim que os bancos lucram no Brasil hoje. É dessa forma. Eles emprestam dinheiro para as pessoas a uma taxa cara e recebem a uma taxa barata. E quando você investe no banco, Itaú, na ação do Banco Itaú, você lucra com esse negócio junto com o banco. Ficou claro? Eu acho que deu para entender. Então, as ações elas te permitem investir nas maiores empresas do mundo hoje com uma facilidade muito tranquila e são os melhores investimentos, cara. São os melhores investimentos para longo prazo, isso tem o potencial de mudar a sua vida. Eu trabalho e eu tenho a minha renda. Eu invisto cerca de 30% do que eu ganho mensalmente. Então, assim, investindo 30% da minha renda, eu acredito que daqui uns 15 anos eu esteja aposentado, mano. Nossa, Matheus, 15 anos? Sim, cara. Quanto tempo vai demorar para você se aposentar através do governo? 50 anos? 60 anos? Para você ganhar uma merreca do que você ganhava antes? Eu provavelmente vou me aposentar, se tudo der certo, se eu seguir tudo que eu tô ensinando aqui para vocês, eu vou me aposentar ganhando renda integral, cara. Assim como todo investidor. E é por isso que a Bolsa de Valores é um lugar tão bom para acumular patrimônio. Porque você está fazendo com que o seu dinheiro trabalhe para você e não você trabalhar pelo seu dinheiro. Você coloca o seu dinheiro para financiar a atividade de uma empresa enorme, que todo mundo conhece, que tem produtos de qualidade, que tem as melhores gestões do mundo, e você participa disso, você ganha com isso. Então, cara, invista, vale muito a pena. Bolsa de Valores é uma magia muito louca, sério. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que esse Reels tenha sido produtivo, eu espero que eu não tenha falado muita balela, eu espero que o vídeo tenha ficado bom, porque eu quero ajudar vocês. Eu tô fazendo isso aqui porque eu sei como o mercado de investimentos é promissor, o quanto hoje é descomplicado para a gente conseguir informação de qualidade, e eu quero que vocês participem disso junto comigo, porque eu quero ver as pessoas ao meu redor felizes, porra, só por isso. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar vocês, quiserem me chamar no chat, quiserem comentar aí embaixo, cara, fica à vontade. Um abraço e vamos investir, mano. Vamos investir junto. É isso, vamos mudar o Brasil.